Graça e a paz, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, no versículo 14, que nos diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, uma das piores coisas que os economistas ensinam quanto aos consumidores, a que eles evitem fazer, é, por exemplo, fazer o pagamento mínimo dos cartões de crédito. Isso porque o juro que vai sendo colocado nas próximas faturas é elevadíssimo e a dívida muitas vezes se torna impagável. Agora imagine se a sua vida espiritual fosse como um cartão de crédito e um cartão que você vai acrescentando conta dia após dia. É assim a nossa vida, na realidade. Na meditação anterior, nós vimos como Deus, através de Jesus, ele muda e transforma a nossa realidade. Da morte, nós passamos para a vida. Da condenação, passamos a receber o perdão. Nessa meditação de hoje, Paulo ele continua falando dessa ação salvadora do Senhor Jesus através da união que temos nele. Talvez alguém pudesse pensar, afinal, o que é que Jesus fez por nós? Em palavras bem simples, aqui no nosso versículo, Paulo fala que Jesus pagou toda a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus. E aqui há duas coisas importantes para se observar. Primeiramente, algumas pessoas cometem esse erro, é de entender que a nossa dívida não é uma dívida com o diabo, com Satanás. Jesus ele não morreu na cruz para pagar o nosso resgate a Satanás. O escrito de dívida do homem foi feito contra Deus quando este pecou. Todo pecado que o homem comete é um pecado contra o Senhor. É uma dívida impagável. Assim, o pagamento realizado por Cristo em nosso favor foi feito diante do Pai para satisfazer a justiça do Senhor Salvador. Além disso, era uma dívida que constava de ordenanças. Como assim? Paulo aqui ele se refere a toda a lei de Deus. Você pode, por exemplo, se lembrar dos 10 mandamentos, mas não se limite apenas a eles. Veja que cada pessoa do mundo, ela transgride a lei do Senhor, não lhe dando o culto que ele deveria receber. As pessoas transgridem a lei do Senhor, adorando outros ídolos além dele, não reverenciando o seu santo nome. Nós transgredimos a lei do Senhor ao mentir, ao roubar, ao desejar o cônjuge do próximo e coisas assim que são colocadas nas diversas leis de Deus. Todas nossas injustiças que cometemos são transgressões da lei de Deus. Agora pense em cada coisa errada que você já cometeu na sua vida e veja então o tamanho da sua dívida contra o Senhor. Suponhamos que você, sendo uma ótima pessoa, ainda cometesse apenas 10 pecados por dia. Eu quero salientar que isso é impossível. Eu vou colocar você como tendo cerca de 30 anos. Então veja bem, se em 10 pecados por dia, em um período de um ano de 365, seriam 3.650 pecados por ano. E multiplicando esses 3.650 pecados por ano por cerca de 30 anos, dariam cerca de 109.500 pecados. Veja só, claro que aqui é apenas uma ilustração colocada para fazer sobressair a quantidade dos nossos pecados diante de Deus. Porque basta um pecado para que nós sejamos condenados. Apenas um pecado faz com que nós já não alcancemos aquilo que Deus exige de nós, que é sermos perfeitos, como Ele é perfeito. E veja bem, todos nós já nascemos nessa situação, já somos pecadores por nascimento. A ideia, então, é apenas salientar que a nossa dívida é uma dívida impagável. Dessa forma, no Antigo Testamento,
Deus ele deu ordenanças por meio das leis cerimoniais para que houvesse então a purificação do povo diante do Senhor, para que houvesse o perdão das dívidas. Haviam ordenanças de purificação tanto por meio de água quanto por meio de sangue. Mas os simbolismos ali eram a ativação da consciência da nossa imoralidade, da nossa sujidade diante do Senhor. Era preciso lavagem com água porque havia impureza. Quando a pessoa, no outro exemplo, via um animal ser sacrificado e seu sangue sendo derramado no altar, ali ele devia ver que um inocente estava morrendo no seu lugar. E havia, portanto, um pagamento a ser feito. Um pagamento pela fé e não apenas pelo ato, mas um pagamento para que houvesse uma declaração de perdão de Deus em favor do adorador. Mas esses rituais apenas apontavam para o pagamento único e definitivo que haveria de ser realizado no futuro em Jesus. João apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É unicamente através de Jesus que se faz um pagamento efetivo, eficaz e definitivo. Quando Jesus foi elevado na cruz, ali ele expressou a concretização de sua obra de resgate da nossa dívida ao falar, está consumado. Mas observe outra coisa colocada por Paulo. Essa remoção da dívida, ela foi realizada de forma inteira. Ele diz aqui que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Não ficou nem um pouco de dívida a ser paga pelo homem. A obra de Jesus é perfeita, de forma que não há nada mais a ser feito pelo homem, a não ser crer em Jesus. E aqui, para quem tem acompanhado todas as nossas últimas meditações, vai novamente perceber que a conclusão de Paulo é: Jesus nos basta. Os falsos profetas e falsos pastores sempre tentaram e hoje em dia continuam tentando colocar alguma necessidade além de Jesus. Colocam que ainda temos de acrescentar mais algum pagamento de obras ao sacrifício de Jesus. Mas não, diz Paulo. O pagamento de Jesus é suficiente, é eficiente para pagar a dívida do pecado de todo o seu povo, das suas ovelhas, por quem ele veio entregar a sua vida. Glorifiquemos, portanto, ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém. Convido você a orar nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Rendemos graças e louvores, Senhor, pela Tua obra em nosso favor. Te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia que nos alcançou, pelo pagamento da dívida que Teu Filho realizou ali na cruz, conforme o Teu próprio propósito, para, Senhor, nos beneficiar, nos salvar, nos redimir e nos resgatar. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que por nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, jamais conseguiríamos alcançar tudo aquilo que Tu exigias de nós. Portanto, Senhor, louvado seja o Teu nome, exaltada seja a Tua glória, porque enviaste o Teu Filho para morrerem por nós ali na cruz e ali na cruz remover inteiramente todo escrito de dívida que era contra nós. Nós adoramos a Ti, adoramos o Cordeiro e é em nome dele que nós adoramos. Amém.